Olá, bom dia. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2021, terça-feira, e esse é o Today, nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber cada um de vocês aqui nesse nosso encontro para a gente poder ter um bate-papo com relação à saúde. Deixa eu verificar as pessoas que já estão entrando aqui comigo. A Carol Limão está conosco, o Godinho Meire também, a Vilma Vieira, Verônica Maria também conosco, Lindalva também, o Herbert Figueiredo também, quem mais? A Maricele Tavares conosco, Vilma Bittencourt também. Legal, pessoal, seja bem-vindo. Flávia Forte, a Eli Marielle, Ana Cristina Bento conosco também, Lúcia Safira, muito bom, a Sirene, a Rúbia Maia, legal, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber cada um de vocês, ó. A Iva Amiga conosco também, Vivi Fernandinha, a Rosa 6950 Maria. Muito bom, muito bom. A Rosa pediu para eu chamar, então daqui a pouco eu chamo você, tá bom, Rosa? Enquanto isso, deixa eu compartilhar umas informações importantes aqui para vocês, né? Tem uma informação aqui da média de mortes, né, do Covid, que está em 1055, ou seja, ainda continuamos com com o número de mortes acima de 1000, né? E falando a respeito do número de vacinações no Brasil, né, o Brasil já aplicou pelo menos uma dose, né, de vacina para 5,980 milhões de pessoas, ou seja, 5.980.000 pessoas receberam já pelo menos uma dose da vacina. A gente percebe que esse número de 5 milhões ele vem se arrastando desde a semana passada. Nós não conseguimos vencer 1 milhão de pessoas praticamente desde a semana passada. Ou seja, o ritmo está muito lento no Brasil. E eu estava verificando novamente a questão de Israel, que eu falei para vocês que era um dos países que estava, né, conseguindo um êxito grande na questão da vacinação e já no controle da doença também, como resultado da vacinação. E eles disseram que nos próximos 15 dias parece que eles finalizam já a aplicação das vacinas em toda a sua população. Então está bem diferente que nós, né? Claro que nós somos um país continental, mas a gente não tem nenhum estado que daqui 15 dias vai estar encerrando a vacinação da população. Não. Se nós tivéssemos um estado, poderia até dizer, poxa, aqui a coisa está andando bem, né? No estado tal. Mas não é assim que está acontecendo. Ou seja, aqui no Brasil a coisa está difícil, está se arrastando, está muito moroso o processo, né? E também tem uma outra notícia aqui que fala a respeito da segunda dose. Então diz assim, ó, capitais optam por manter estoque para garantir a segunda dose e aguardam novo envio de vacinas contra a Covid. Porque várias capitais haviam dito que não iam fazer essa reserva de vacina para a segunda dose. Eles iam pegar todo o estoque que eles tinham e iam aplicar na população a primeira dose e ficar aguardando depois a chegada do estoque de vacinas para uma segunda dose. Mas mudaram de ideia. E eu acredito que seja a melhor opção, porque se você aplica só a primeira dose, você não traz um grau de imunidade baseado naquela eficácia da pesquisa que foi publicado para cada um de nós, né? Do Coronavac ele por volta de 50, da Oxford 78, da Sputnik 91, né? Das Johnson 94, ou seja, isso foi calculado baseado em 2 doses da vacina. Se você aplica somente uma dose da vacina e não aplica a segunda, você não vai ter esse grau de eficácia. Então não adianta você vacinar um número grande de pessoas sem a segunda dose, só com a primeira. Então eles fizeram, na minha opinião, a escolha correta, que foi fazer a reserva para a segunda dose, ou seja, vacina metade da população que você poderia vacinar, porém essa metade que você vacinou vai ter o resultado esperado baseado nos dados que foram liberados para cada uma dessas vacinas. Então esse aspecto é importante, né? É saber, né, pensar neste momento, né? Pensar, na verdade, não é saber, é pensar com a cabeça, de maneira racional, não emocional,
já que não temos estoque para vacinar todo mundo, pelo menos aqueles que forem vacinados, devem ser garantida a segunda dose para eles. Bom, tem notícia também econômica, né? Vocês viram a questão lá do tombo da Petrobras, né? Algumas, né, escolhas geram consequências brutais, né? E a gente não faz ideia do tamanho que isso acaba prejudicando o nosso país, né? A escolha na troca do comando da Petrobras gerou 75 bilhões, né, de perda para a Petrobras. E além disso, nós tivemos aí uma queda de quase 5%, né, nas bolsas, né, e a Petrobras caiu 21%. O Brasil está falando a respeito de liberar o auxílio, né, para mais um grupo de pessoas, e isso vai ser um valor bem grande. E aí uma empresa estatal maior nossa, que é a Petrobras, né, tem esse rombo, né, financeiro, escolhas que geram consequências, né? E essas consequências elas foram pesadas, né? Ontem o mercado financeiro ficou desesperado com tudo isso que está acontecendo. Foi feita a troca, primeiro dia da semana já de mercado financeiro, das bolsas, e a gente viu um reflexo grande. Isso é ruim para a imagem do Brasil, ainda mais que agora nós precisamos, né, de todo quanto é recurso para poder fazer o auxílio novamente para aquelas famílias que hoje não têm absolutamente nada, né, de onde tirar fonte, né, nem de alimento, nem de renda. Então a coisa está complicando, né? Então tem que pensar um pouco, né, nas escolhas. Talvez não seja o melhor momento de ficar fazendo troca durante uma pandemia, né? Mas isso daí não é comigo, não sou comentarista político nem econômico, mas que gerou um prejuízo, gerou, e esse prejuízo afeta também aquelas famílias que precisam, né, do auxílio, obviamente, durante a pandemia. Então acaba entrando um pouco e respingando na área de saúde também. Vou chamar a Rosa para a gente poder conversar, vamos ver se a gente... Contato, tomara que dê certo. Enquanto isso, eu vou cumprimentando aqui a Edinalva, que está conosco também, o Avelar Cidinha, conosco, legal, Lindalva, a Márcia Moleiro conosco também, a Vilma Bittencourt. Opa, deu certo? Bom dia, dona Rosa. Bom dia, doutor Ricardo. Tudo bem? Eu estou bem, e você, como é que está? Tô bem, tô bem. Está bem? E o Tô. país está bem também ou não? O país, É. cara, é o que você acabou de falar aí, né? O país tá complicado. Mas só o Brasil está complicado? Acho que não. O país, de um É, modo geral, né? tá todo mundo quebrado, né? É, E aí as escolhas, né? Complica, né? A Ariane Borges diz que o vídeo, depois que a gente chama alguém para conversar, fica mais baixo o meu. E ela pergunta por quê. Eu falo, ah, Ariane, essa resposta eu não vou ter, viu? Tá? Porque realmente aconteceu isso ontem, você comentou, e hoje de novo, né? Mas vamos lá, Rosa, o que que você tem para contar para nós aí? então, depois que eu saí do Vivo, aí tive uma consulta com você, né? Aí depois Uhum, sumi de novo. Me mantive ali aquele peso, os 12 quilos que eu perdi a princípio no Vivo, né? legal, Mantive ele. E hoje eu estou fazendo academia, só que muito daí eu bom. fiquei muito, né, muito flácida. E aí, assim, uma das coisas que eu queria que você me orientasse assim, na alimentação, né, que por causa da minha idade, acho que tem que comer mais proteínas, não sei. Uhum. Eu hoje já faço uma corridazinha, que antigamente eu não fazia nada. De Poxa, manhã, Rosa, quem, de manhã quem te cedo eu viu, quem faço te vê, hein? de manhã cedo eu faço terças, quartas e quinta, eu faço 2 vezes na academia, musculação e a bike, à noite, né? Às 6 horas da tarde. E de manhã cedo eu dou uma corridinha, tipo 5 e meia, 6 horas. Aí os 3 dias que eu fiquei de olho em você, que aí acaba que tem as coisas para organizar para comer, que aí acaba me atrapalhando, né? Mas aí eu não consegui dar essa caminhada cedo. Mas normalmente minha rotina é de acordar e já dar uma caminhadinha cedo. Mas tem a notícia ruim também, né? Que eu não fiquei assim, meu marido, entendeu? Eu acabei não
ficando, assim, durante a semana eu mantenho aquela rotina que eu aprendi no Viva. Aí no Uhum. final de semana eu já não tô tanto, aí a Adriana fica puxando a minha orelha. Aí eu, Nem de vez em precisa. quando, como uma carne, uma coisa assim, que não faz muito bem. É, eu vi você Principalmente para a questão do falando. diabetes, né? Eu vi você falando sobre a manteiga, outro dia com a mulher, né, uma moça aí. Aí eu também voltei a comer manteiga. É, assim, de tudo ruim que eu fazia hoje é basicamente a manteiga e a carne, assim, né? Um camarão, uma carne, alguma coisa assim, de vez em quando. Não Uhum. normalmente, porque a proteína, para mim, é meio complicado, porque sei lá, acho que pela minha idade, na minha mente só funciona se tiver feijão, arroz, salada e carne, entendeu? Aí eu Tá. andei comendo cogumelo, andei comendo aquela carne de soja, mas acaba enjoa. Eu não tenho muita Uhum. opção, eu não tenho tempo de olhar receitas para fazer opções de proteína. E hoje eu Certo. acho que é o que eu preciso. Eu acho que é para ganhar uma massa melhor aí muscular. Com isso, com essa mudança que eu mudei para pior de novo, a glicose começou a subir. Hum, tá É. vendo. Tá, então vou explicar um pouquinho o caso, né? Porque nós já nos conhecemos, mas muita gente não te conhece ainda. Deixa eu Então falar vou só uma falar. coisinha. A minha Sim. glicose chegou a 40 e a 60, tá? Ficou assim um tempão. Aí também, doutor, eu tirei aquele medicamento pesado, sabe? Fui na médica de novo e tal. Aí ela falou: olha, você tá ótima, você tá bem, mas eu não. Bem pra ela, não sei o que que é, né? Você sabe, quando você me encontrou, eu estava morrendo e as pessoas Pois diziam que eu é. estava bem. Pode É, falar. naquela época não tinha nada de bem, não. Então, Então. assim, primeiro só uma correção da Ariane, ela disse que o áudio melhora depois que eu chamo alguém, não piora. Eu li errado, ela Ah, comentou, tá. e eu voltei lá e realmente, né? É que passa rápido, Ariane, então foi subindo e o que eu entendi foi isso, né? Mas é muito legal esses comentários de vocês para a gente saber o que, que o Insta apronta com a gente aí durante as lives. Mas assim, deixa eu explicar um pouquinho o caso da Rosa. Eu morava em São Paulo e lá nós fazíamos programas presenciais que aconteciam ali no Viva, Espaço Viva, de saúde, né, do Raul. E nós trabalhávamos juntos nessa época e tínhamos então, né, a possibilidade, né, de receber várias pessoas ali para a gente poder fazer tratamento com as pessoas. A Rosa participou de um desses programas. E quando ela chegou para participar do programa, o estado de saúde dela não era nada bom, né? Quando nós fizemos uma conversa particular, né, e fomos entendendo um pouco o caso, percebemos que realmente precisava ser feito muitas mudanças, né, no caso da Rosa na época. E ela foi promovendo essas mudanças. E colheu, assim, frutos maravilhosos, né, Rosa? Foi um começo de tratamento, assim, que deu resultados excepcionais. Só que agora ela está trazendo para nós que ela começou a voltar a implementar alguns antigos hábitos, né? E a glicose que ficou super controlada durante muito tempo, agora já começa a dar uma descambada aí para cima, né? Então, ou seja, aí, Rosa, entra na questão da gente ter a seguinte compreensão, né? Sei o caminho, já passei por ele, já experimentei os resultados, né? Preciso voltar para esse caminho. Mas vamos conversar um pouco sobre essa questão, né, que você falou da musculação, de toda a parte alimentar, pensando nesse aspecto. Primeiro, a gente tem que destacar alguns pontos importantes, que é o seguinte: veja só, tem várias questões aqui para a gente trabalhar hoje, então, em cima desse assunto. O primeiro é que musculação, ele é um tipo de exercício que gera estímulos hipertróficos, né? Quando falamos de hipertrofia, são estímulos para ganho de massa magra. Obviamente, nós vamos gerar uma necessidade diferente de consumo de proteína quando estamos, né, visando o aumento da massa muscular. Então, muda. Para fins de compreensão, entenda o seguinte: uma pessoa que é sedentária, ele precisa de 0,8 gramas de proteína por cada quilo de peso, né? Então, vou tomar aqui um valor como exemplo e vamos fazendo as contas só para vocês perceberem que realmente nós temos que fazer ajustes quando pensamos, né, num objetivo específico, que é o ganho de massa magra. Então, eu vou pegar aqui uma pessoa, sei lá, vou chutar aqui, ó, 70 quilos, tá? Então, uma pessoa sedentária, né, que pese 70 quilos,
ela vai precisar de 0,8 gramas de proteína para cada quilo de peso. No fim do dia, ela vai ter que ter ingerido 56 gramas de proteína. 56 gramas. Se essa pessoa começa a sair do sedentarismo e entra num ritmo de se tornar uma pessoa moderadamente ativa, não é nem uma pessoa ativa ainda, né? Moderadamente ativa, a gente trabalha com 1 grama de proteína para cada quilo de peso. Então veja que de 56 gramas, ela já vai para 70 gramas de necessidade de proteína. Se ela se torna uma pessoa ativa, aonde ela não vai ter uma atividade pesada e nem o propósito do ganho de massa magra, mas pelo menos agora ela já faz atividade física várias vezes por semana, já conseguiu vencer aquela barreira do 2.200 calorias gastas, né, durante uma semana de atividade. Então isso daí faz com que a necessidade de proteína dela salte agora para 84 gramas, que seria 1,2 gramas por cada quilo de peso. Então veja, o sedentário é 56, o moderadamente ativo é 70. O ativo já chegou no 84 gramas, né, de necessidade de proteína. E se o propósito é o ganho de massa magra, aí nós já multiplicamos o nosso peso por 1,5 grama de proteína para cada quilo de peso, o que daria agora já um total de 105 gramas de proteína. Então veja que quase que dobrou, né? Saindo do sedentarismo para chegar aqui no objetivo de ganho de massa magra, já quase dobramos a necessidade de proteína, já estamos em 105 gramas de necessidade de proteína. E se um dia você virar, por exemplo, uma halterofilista, aí nós vamos ter que multiplicar isso daí por um valor maior ainda. A gente vai ter que multiplicar agora por 2 gramas de proteína para cada quilo de peso, ou seja, com 70 quilos chegaria a ter uma necessidade de 140 gramas de proteína. Então, você viu que interessante? Conforme a gente vai aumentando a intensidade da atividade física e vai tendo o propósito agora do ganho de massa magra, nós temos que fazer esses ajustes da necessidade proteica. Então vamos agora observar um outro detalhe. Esse daí já passou, já deu para compreender, acho que todo mundo já entendeu que a necessidade de proteína ela é variável dependendo da intensidade da atividade física que eu faço, ou se eu não faço atividade física, meu nível tem que ser lá embaixo. Bom, agora vamos... e outro detalhe, ó. Se eu, por exemplo, como a quantidade de proteína de uma pessoa que é ativa, mas eu sou sedentário, vai sobrar proteína. E essa proteína aí ela vai ser quebrada, vai formar triglicerídeo, vai gerar aumento de peso na forma de gordura e sobrecarregar a função renal. Então, esse é um aspecto importante que tem que destacar. Agora, no Brasil, nós temos uma média de necessidade, baseada em pesquisas, que é 70 gramas de proteína por dia. Ou seja, o consumo médio per capita no Brasil é de 70 gramas de necessidade, mas de consumo é de 170 gramas. Então, ou seja, a maioria da população, se hoje começasse a fazer musculação com o propósito de ganho de massa magra e pesasse 70 quilos, né, que a gente viu que os 70 quilos chegaria ali até 140 gramas de proteína, se você fosse uma pessoa que está ali com um alto índice de necessidade proteica, a maioria das pessoas não precisariam de suplemento nenhum e ainda sobraria 30 gramas, porque a média de consumo no Brasil é 170. Então, esse é um aspecto bem legal para a gente entender, que grande parte da população que entra para fazer musculação e pensa assim, eu tenho que tomar um suplemento. Não precisa. Grande parte da população já ingeria uma quantidade muito maior de proteína do que realmente ela precisa. No teu caso, como você ficou muito tempo sem comer os produtos de origem animal, o seu consumo proteico era bem menor. Agora, incluindo eles aos finais de semana, pode ser que nos dias do finais de semana você atenda, e talvez durante a semana ainda não. Mas vamos continuar aqui agora uma outra compreensão. Quais são as fontes proteicas que eu tenho? Então, existem várias fontes de proteína, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Então, eu tenho, por exemplo, carne, queijo, leite e ovos são fontes de proteína. Não são as que eu recomendo, né? Principalmente por saber como elas são produzidas, né? Foram 10 anos da minha vida dedicados a trabalhar com qualidade de carne. E no fim dos 10 anos eu concluí que não tinha qualidade naquele produto que eu trabalhava e até abandonei o mestrado na área de qualidade de carne que eu fazia na época.
e me tornei, então, vegetariano dessa época em diante, né? Nesse caso, existe sim, né, fontes proteicas de origem animal e elas são super concentradas em proteína. Quando eu pego uma carne vermelha, gorda, uma carne vermelha gorda, né, nós temos então uma quantidade de proteína em 100 gramas equivalente a 22 gramas de proteína. Quando eu pego uma carne vermelha magra, eu posso chegar até a 25 gramas de proteína nessa carne vermelha em 100 gramas. E quando eu olho para as carnes brancas, geralmente varia de 25 a 27 gramas de proteína em 100 gramas de carne branca, tá? Então, aí são fontes proteicas bem concentradas. Porque quando você começa a comparar com os vegetais, você vai perceber uma diferença grande. Por exemplo, 100 gramas de feijão, dependendo da variedade do feijão, se é o carioca, o preto, o branco, né, o fradinho, você vai variar de 6 gramas a 9 gramas de proteína em 100 gramas de feijão cozido. Então veja que a diferença é muito grande. Eu teria que comer aí, no caso, né, por volta de 300 gramas de feijão para que eu conseguisse, às vezes, um nível de proteína parecido do que aquele que tem na carne. Só que ninguém vai comer 300 gramas de feijão, pelo menos eu acho que não, né? Porque é feijão a rodo, né? 300 gramas. Só que aí a gente tem a lentilha, o grão de bico e a ervilha, que fica entre 7 a 9 gramas de proteína, também outra fonte proteica. Aí nós temos o tremoço, que chega ali por volta de uns 15 gramas de proteína. Temos Não sei também o que não. o tremoço é algo que come muito em Portugal, né? É, isso eu não. O português, ele tem o tremoço como sendo assim o grão predileto deles lá, né? Eles comem na forma de Eu snack. fabricava o meu próprio tofu, entendeu? Eu fiz muitas Uhum. coisas durante muito tempo. Mas aí o tempo, a rotina, e assim, outra pessoa, assim, eu não compro, mas ele compra tudo. Aí é complicado. E assim, ontem ele falou assim, faz um mousse pra mim de leite condenado com maracujá. Eu falei, não vou fazer não, tô cansada, cara, para com isso. É eu que tenho que fazer as coisas para ele comer. E é complicado, cara, você fazer um pavê lindo, enorme, cheio de chocolate, e você vai ficar olhando? Ué, mas É você falou que muito era para ver, difícil. então eu só fico olhando. Entendeu? Ô, doutor, deixa eu falar uma coisa rapidinho que eu esqueci. Eu preciso Tá. perder, segundo o personal, é, 10 quilos e ganhar 15 de massa. Eu acho que é um negócio desse. Eu 15 falei, de massa. é, 15 de massa é peso, hein, para ganhar. Ó, esse aqui é o tremoço, ó. Estão vendo aí, ó? tipo feijãozinho, né? Ele lembra meio que um aspecto de um O milho meio milho. achatado, né? Milho, é. Não Isso aqui é conheço, uma não. delícia. Não, eu gosto bastante disso aqui. Até o Andy, The Ciclista, escreveu aqui, ó, tremoço é bom demais, né? Eu vou Eu procurar esse também. trem aí que eu nunca comi, não. Ele vem em conserva, tá? Não vai me cair na besteira de comprar o tremoço, né, seco para cozinhar, que você vai se lascar. Você pode plantar no quintal da sua casa, mas para comer não dá. Não Porque você tem conheço que mesmo. ir cozinhando e trocando ele de água pelo menos umas 5 a 7 vezes. Então dá trabalho para fazer ele na forma de conserva, né? Então ele vem na forma de conserva, um pote você compra, né? Eu gosto, eu acho muito legal, né? Mas aí veja só, fechando as fontes proteicas aqui, e eu entendi esse aspecto aí, de ter que cozinhar para outra pessoa, né, algo que você não pode comer e depois ficar com vontade de comer e não comer não é fácil mesmo, né? Então Por quê? eu aguentei muito tempo, eu fiquei e tal. Eu fiquei, assim, eu me parabenizo para quem eu era e para onde eu cheguei, entendeu? Eu não, eu continuo conservada. Tem coisas que virou hábito mesmo, entendeu? Eu não Legal. voltei mais. Café, refrigerante, nada disso. Essas coisas não, né? Também é demais. Bebo Pois lá é. minha água, a água agora eu bebo no garrafão, não fico com vergonha, carrego meu garrafão de água, é sagrado, não tem conversa, entendeu? Mas tem coisas que é complicado para mim ainda, infelizmente. E baseado nessa questão de muitas vezes você não ter o apoio dentro de casa. Isso é difícil, né? Uma historinha rápida aqui. Quando eu estava fazendo faculdade de nutrição, tinha uma menina que estudava comigo, uma amiga nossa lá na nutrição, que fumava e decidiu parar de fumar. Só que na casa dela, o pai, a mãe e a irmã fumavam, né? E ela morava em apartamento, né? E todos fumavam dentro do próprio apartamento.
Então, quando chegava, né, em casa e estava todo mundo fumando, ela ia e se trancava no quarto, né, para que ela não ficasse naquele ambiente ali, né. E o pai dela, por incrível que pareça, ele enchia a boca da fumaça de cigarro e soprava no buraquinho da fechadura da porta do quarto dela, né? E ela ia reclamar com o pai. Falou, pai, o senhor não sabe que eu estou querendo parar de fumar? É, mas nós não queremos que você pare de fumar. Aí ela disse assim, mas por que o senhor não quer que eu pare de fumar? O senhor não sabe que faz mal o cigarro? Falou, a questão não é o cigarro fazer mal ou bem, a questão é que se você parar, você vai querer obrigar todo mundo a parar aqui também. Então a gente não quer que você pare. Eu falei, meu Deus do céu, quando ela me contou isso, eu falei, não tem um disque, né, troca de pai, um negócio assim, né, para você fazer uma ligação e falar assim, ó, não tem como, né, Bom, trocar o meu eu já pai, porque... tentei, né? Mas no meu caso, ele tem que morrer, porque eu não. É ele que morra, entendeu? Com cigarro com a Então, Coca-Cola dele. pois é. Então, assim, você percebe que é um negócio complicado quando a pessoa não tem o apoio dentro de casa para mudança, né? E ela não teve o apoio e foi muito difícil essa luta para tentar parar de fumar. E eu nem me lembro se ela conseguiu ou não, porque eu lembro que ela vivia comentando que estava lutando ainda, né? Então, assim, eu não sei como que é a realidade dela hoje, né? Mas a questão é que quando você não tem esse apoio dentro de casa, isso dificulta muito qualquer processo de mudança que você queira implementar na sua vida e dentro do lar, né? Então, isso daí eu compreendo, Rosa, que realmente é difícil, né? Eu tive uma paciente que ela queria aprender a comer arroz integral, né? Porque eu expliquei para ela que o arroz integral seria muito importante para o processo de emagrecimento dela. Só que na casa dela eram 3 filhos, um marido e ela. E só ela comia o arroz integral. Então ela conseguiu manter por uns 3 meses, né? Cozinhando o arroz integral dela separado. Só que ela falou assim, poxa, é muito ruim, porque além de você ter que cozinhar o seu separado, na hora que você vai comer na mesa, junto com a tua família, eles ainda ficam tirando sarro, né, do arroz integral que você está comendo. Então, assim, para mim, eu cansei e voltei a comer o arroz branco, né? Então, assim, sei que é difícil, sei que às vezes a gente vai retrocedendo, só que a gente tem que tentar também lembrar aquela questão, né, do amor próprio, né? Aquilo que eu faço, faço por mim. Então, assim, a luta, por maior que seja, essa batalha você está travando, né, pensando no maior bem que existe, que é você mesmo, Rosa. Então, aos poucos a gente vai tentando trabalhar esse aspecto, mas vamos fechar fontes proteicas aqui. Mas é que é totalmente compreensível essa realidade. Fontes proteicas ainda temos alguns cereais que são fontes de proteína aqui, ó, que é a aveia, o amaranto e a quinoa. E eles têm por volta de 15 gramas de proteína. São ótimas fontes aqui também para que a gente possa incluir no nosso dia a dia. Depois eu tenho o amendoim, e o amendoim é uma ótima fonte de proteína, né? E só que o amendoim, teve gente que destacou aqui, por exemplo, que estava com medo da questão da aflatoxina, né? O que é essa aflatoxina? O nosso solo hoje, ele tem uma contaminação por um fungo chamado Aspergillus flavus, né? É o nome desse fungo. Esse fungo ele está contaminando o solo não só do Brasil, como praticamente do mundo inteiro. E aí nós temos vários grãos, não só o amendoim, né? Temos vários alimentos que vêm com esse fungo muitas vezes, com Aspergillus flavus. No processo de armazenamento do grão, dependendo de como esse grão for armazenado, esse Aspergillus flavus ele pode se desenvolver. Se ele se desenvolver, corremos o risco dele gerar essa toxina, que é chamada de aflatoxina. Essa toxina ela não é nem um pouco interessante, ela aumenta um risco para o desenvolvimento de câncer de órgãos moles, né? Então não é legal, obviamente que não é legal. Só que não é somente o amendoim que contém isso, vários grãos têm. E se a nossa preocupação for a respeito dessa questão, nós não vamos comer mais nada no Brasil. Por quê? Porque o nosso solo está contaminado com esse fungo, que é o Aspergillus flavus. Então, nosso alimento vem com Aspergillus flavus. A questão é que nós precisamos eleger boas marcas na hora que vamos comprar nossos grãos, inclusive o amendoim, que é uma fonte proteica excepcional, tem 22 gramas de proteína em 100 gramas de amendoim. É muito legal. Só que escolha boas marcas. Por exemplo, eu vou citar uma aqui, não vou citar, que isso vai dar problema para mim depois, não vou não. Não vou falar. Mas vou contar o caso sem dar o nome ao santo, tá? Então vai ser assim.
Nós temos uma marca de alimento no Brasil que ela tem, né, uma produção de um alimento que não é feito no Brasil, é feito na Argentina, e vem para o Brasil, né? E esse alimento, ele tem uma carga, né, de tóxicos, né, muito maior, né, os que são produzidos fora do Brasil do que são produzidos no Brasil. E aí eles importam da Argentina, né, um tal de um trigo de lá, que faz com que tenha uma quantidade muito maior de toxinas do que os trigos que são produzidos acá, ou aqui, né? Então, essa marca está trazendo um trigo importado, né? E ele vem com uma carga de tóxicos maior. Sabe por quê? Porque é o trigo refúgio da Argentina, é o que eles não querem. Então, eles compram barato e vendem aqui depois caro, como se fosse trigo produzido no Brasil. A Argentina é um grande produtor de trigo. As farinhas da Argentina são melhores que as farinhas do Brasil. Só que a farinha feita com trigo refúgio da Argentina não é melhor do que a farinha produzida no Brasil. E aí essa marca importa da Argentina, aqueles que, né, automaticamente sabem que a farinha argentina é melhor, né, caem na lorota e compram então o produto, né, que vem Bota lá aí. no grupo, então, né, doutor? O nome para poder a gente não comprar essa farinha. No grupo eu posso postar, mas falar Coloca que lá, me não, ajuda aí, porque... depois eu vou receber um Não, me processo e ajuda vou aí. me lascar. Já tá Mas tenso lá eu aqui. conto. Lá eu Tá conto, bom. lá eu posso. O grupo é meu, eu falo o que eu quiser, mas aqui no ao vivo dá um Não, coloca problemão, lá, ajuda a né? gente. Lá eu coloco, né? E os outros alimentos dessa marca eu também não sugeriria não, viu? Então Então, assim, ó, eu vou colocar lá no grupo então. Mas aí, olha só, nós temos que observar então que o amendoim é sim uma ótima fonte proteica e não dá para a gente excluir ele da alimentação, não. Deve fazer parte sim do cardápio, é muito bom, é muito bom. E ainda temos a soja, né? Porque aí a soja tem 25 gramas de proteína em 100 gramas, tem a mesma coisa que teria aí num bife de uma carne vermelha magra, né? Outra coisa é que a soja tem os seus subprodutos, né? E dentro dos subprodutos ela tem o tofu, que é o melhor subproduto da soja, junto com o miso, o natto e o tempê, que são outros subprodutos de soja não populares como o tofu, né? O tofu ele ainda é bem popular, mas miso, natto, tempê são formas excelentes de consumir soja também. Agora tem um subproduto da soja que ele é de uma concentração proteica brutal, só que não é um produto que eu recomendaria para que a gente utilizasse direto, né? Que é a proteína texturizada de soja. Uma, duas vezes na semana, até que é interessante a sua inclusão pela quantidade de proteína. Em 100 gramas de proteína texturizada de soja, Rosa, nós temos 50 gramas de proteína. É muita é proteína. o que eu Então, comia toda semana durante, eu fazia ela e aí não é bom ficar comendo aquilo durante a semana inteira. não, durante a semana toda não. Mas você citou, por exemplo, 2 dias de academia. Então, por exemplo, nesses 2 dias de academia, seria uma ótima opção, porque aí você estaria oferecendo uma concentração proteica grande nesses dias. Se, por exemplo, você comer 50 gramas dela, você vai estar comendo a quantidade de proteína que teria, né, num bife de 100 gramas, né, Eu de faço carne. 5 dias de academia. Então, mas pelo menos assim, uns 2 dias, eu estou dizendo. Dois Tá. dias você já teria uma fonte proteica excelente para ser incluída, né? Então, Uhum. tenho todas essas fontes de origem vegetal. Agora, como que a gente deve combinar nossas proteínas para que a gente consiga suprir a nossa necessidade? O prato básico do brasileiro geralmente é arroz, feijão e uma carne, né? Ou arroz, feijão e ovo, né? Porque o ovo ainda é uma proteína mais em conta, mais barato. Só que do ovo eu destaco dois aspectos importantes. O primeiro aspecto do ovo que eu queria destacar é que tem assim duas pesquisas que estão balizando a decisão dos profissionais com relação a recomendar ou não recomendar o ovo. Uma delas foi feita na China, a outra delas foi feita nos Estados Unidos. A feita nos Estados Unidos é a maior pesquisa de coorte da história da humanidade. O que é uma pesquisa de coorte? A pesquisa de coorte é uma pesquisa onde eu pego um grupo de pessoas e vou acompanhar esse grupo por um determinado período de tempo, alguns anos, por exemplo.
Nessa pesquisa, eles pegaram um grupo de mais de 50 mil mulheres, né, todas enfermeiras, e acompanharam essas mulheres durante um período de 18 anos. Então, não é uma pesquisa desprezível, né? É, na verdade, a maior pesquisa da história da humanidade que tem acompanhamento de um grupo de pessoas tão elevado por um período tão longo. 18 anos, 50 mil mulheres. Nessa pesquisa dos Estados Unidos, eles mostraram que o ovo ele é muito danoso, a gema do ovo, principalmente, né, que é a questão do colesterol e da gordura ali presente. Então, eles mostraram que, fazendo as análises estatísticas, a gema de um ovo traz um efeito tão ruim para encurtar a vida de uma mulher equivalente a 5 cigarros fumados por dia. Então, isso não é uma coisa muito legal. Já na pesquisa da China, eles tecem muitos elogios ao ovo, né? Dizendo que é um superalimento e tal, não sei o quê. Então, aí depende muito da linha que o profissional escolhe, né? Para defender ou não, né, o consumo do ovo. Eu acredito muito mais nessa pesquisa da Harvard, porque é uma pesquisa de coorte. E por ser uma pesquisa de coorte, ela me dá um grau de segurança bem interessante, e a maior da história. E ainda temos um detalhe bem importante. Nesse período de 18 anos, várias enfermeiras faleceram. Eu acho que foram mais de 4.300 enfermeiras que faleceram no período de 18 anos. Então, quando você tem uma pessoa que falece durante um período de acompanhamento, você também tem a condição de avaliar as principais causas mortes, né? E a principal causa morte foi problema cardíaco. Em segundo lugar, foi o câncer, né? Então, eles conseguem olhar para aquelas mulheres que faleceram e observar qual era o padrão de alimentação que elas tinham. E isso traz inferências muito importantes. Faleceu de problema cardíaco. Como é que era o padrão de alimentação? O padrão de alimentação da maioria dessas que tiveram problema do coração tinha o ovo incluso. Então, assim, eu não acho que vale a pena o consumo da gema. A clara, até entendo e compreendo o consumo, porque a clara ela é rica em proteína. Então, você tem uma fonte proteica isenta de gordura, mas a gema do ovo eu não vejo como sendo uma boa opção. E aí vai ter muita gente que de repente vai escrever, mas tem aí um cardiologista famoso e tal, não sei o quê, que fala muito bem da gema do ovo, que lá tem todos os nutrientes que a gente precisa, tem zeaxantina, que é bom para os olhos, vai comer milho, milho tem zeaxantina. Ou seja, tudo que tem na gema do ovo foi colocado ali para o desenvolvimento do pintainho. A gente chama de pintinho, mas o termo correto é pintainho. Agora falei como zootecnista aqui. E esse pintainho, ele está utilizando realmente os nutrientes que estão tanto na clara quanto na gema para o seu desenvolvimento. Mas para nós, né, nós temos várias outras opções que vão suprir a necessidade de todos aqueles ingredientes que estão ali na gema do ovo. Então eles falam assim, ovo é bom para a visão porque tem zeaxantina. Pô, mas zeaxantina tem um monte de alimento, não preciso do ovo, posso Eu comer comia outros. 9 ovos por dia. Você não lembra disso? Você que me tirou os ovos, que virava Pois gordura é, para o diabetes e minha glicose. Eu comia, de manhã eu não comia pão. pois Esse, é, esse, esse médico aí mandava que eu comesse 9 ovos caipira por dia e eu tava lá, toda chique, comendo os ovos. E a minha e o glicose, diabetes lá? 400, 500, 600, 700 de manhã cedo, em jejum, acordava desesperada, nada Pois é. baixava. Aí você Rosas, sugeriu, tira os ovos. E eu tirei. e a glicose? Chegou a 40, chegou a 60, a 80, e eu fiquei um tempo bom, assim, furando o dedo, não queria nem mais furar o dedo, porque não tinha mais nada para furar. Pois Entendeu? é. E assim, a gente percebe que a gema do ovo, ela tem um ferro, né, que é o ferro M, que é esse ferro M que descompensa o diabetes. Por isso que a carne vermelha ela é tão nociva para quem é diabético. E a gema do ovo também. Então, com tudo aquilo que tem na gema do ovo, eu consigo em outros alimentos. Eu não tenho a necessidade de comer a gema do ovo. Então, assim, você é a prova cabal de que a retirada dos ovos para você surtiu um efeito brutal no controle da glicose, né? Por causa do ferro M que você ingeria, que era uma grande quantidade, né? 8, 9 ovos aí por dia. Então, assim, tudo vai depender da linha que o profissional defende. Quem quer defender o ovo, ele vai encontrar a pesquisa da China e vai usar a pesquisa da China e defender com unhas e dentes. Quem não quer, vai encontrar a pesquisa da Harvard, né, e vai defender com unhas e dentes para não comer. Eu sou adepto a essa pesquisa da Harvard, né? Acho ela muito interessante e a Harvard tem um grau de credibilidade, né,
muito grande no meio científico. Já a China não tem tanto assim, né? Porque é um país comunista. Então, assim, é muito complicado você ter 100% de confiabilidade em qualquer dado que seja publicado por um país comunista. Eles são muito fechados, eles controlam a internet, né? Então, se você publica alguma coisa lá na internet, os caras vão bater lá na tua porta e falar assim, ó, você vai passar uns diazinhos aqui no xadrez para aprender, né? Não compartilhar esse tipo de coisa. Então, assim, é muito difícil você confiar 100% em qualquer dado que venha de um país, né, que seja comunista. Você confiava nos dados, né, que o Fidel Castro falava da qualidade de vida do cubano? Quando abriu de novo a circulação e o povo começou a frequentar, eu tenho uma pessoa que eu conheço que foi em Cuba, disse assim, cara, Cuba parece aqueles países do Oriente Médio depois de uma guerra. É um negócio assim totalmente destruído, né? A capital, que é a Havana, é um bagaço só. Ele disse que ele estava sentado num restaurante, tipo um barzinho assim, e ele estava sentado na frente do hotel, né? Nesse restaurante, do outro lado da rua. E, de repente, uma parte da marquise do hotel simplesmente desabou, né? Porque o hotel, assim, desse jeito, né? Totalmente deplorável a situação. E olha que ele estava num dos melhores hotéis ainda da cidade. Disse que no hotel que ele estava, as janelas, não tinha janela, ela era tapada com um tapume, né, por causa das guerras que viviam tendo lá e o risco de acertar algum hóspede dentro do hotel, né? Então tinha lá um tapume com uma chapa de metal por trás. Ele disse que o quarto era todo mofado, ele estava em desespero e pediu para eles tirarem aquilo ali porque ele estava passando mal, né? Estava morrendo, sentindo claustrofobia. Então, assim, como é que eu vou confiar em dados de um país? Se Fidel Castro passava a ideia de que Cuba era mil maravilhas, e aí quando voltaram a circular as pessoas por lá ver esse tipo de situação, você não pode confiar. Então, eu fico sempre com o pé muito atrás com relação a dados que vêm da China. Por isso que no começo, quando saiu a vacina da China, eu comentei, eu falei, olha, preferencialmente eu escolheria uma outra vacina, não a da China. Mesmo que a plataforma que seja utilizada pela vacina da China seja a mais confiável de todas, né? Tem mais de 40 anos já essa plataforma. Então, assim, ela tem mostrado um grau de eficácia. Mas que me gerou dúvidas no começo e eu fiquei com o pé atrás, isso é verdade. E até fiz esse comentário e alguém acabou comigo lá no YouTube, né, escrevendo, falando muito mal de mim, que eu deveria me ater a falar somente sobre nutrição, que eu sou nutricionista, que eu não sou infectologista e que eu não tenho credibilidade para falar sobre vacina. Né? Bom, só para avisar essas pessoas, eu fiz faculdade de zootecnia e estudei imunologia. Fiz mestrado, estava fazendo mestrado na zootecnia, estudei imunologia, fiz nutrição e estudei imunologia, e o meu mestrado, né, foi na área de serotonina, mas dentro do departamento de farmacologia, de farmácia, e eu estudei imunologia e estudei vacinas, então eu posso sim falar. E além do que, a rede social é minha, eu falo o que eu quiser. Isso Então, aí. só não o nome da empresa, porque Isso. aí é processo. Fala tudo. Então, assim, Rosa, eu não vejo a gema do ovo como sendo uma opção para você. Não. Porém, a clara do ovo, já que você tem comido alguns produtos de origem animal, é uma opção proteica. Então, a clara poderia entrar aí nesse teu cardápio sem gerar dano na questão do diabetes. Agora, a gema vai arrebentar contigo de novo. Vai fazer a tua glicose começar a subir e aí você vai perder o controle de novo da glicemia, né? E estar no controle da glicose é bom demais, né? Não fale. É um E aí, sonho. deixa eu fazer uma pergunta para as pessoas ouvirem a tua resposta aqui, ó. Controlar a glicose nessa época era com uso de medicação ou era sem medicação? Sem medicação. Ah, vocês ouviram aí, né, pessoal? Mudei a alimentação. Mudou a alimentação, o meu remédio era a minha alimentação. Entendeu? A partir do momento que eu voltei a comer algumas coisas. Ah, não. Agora estou ouvindo. Deu uma travadinha, acho A, que foi uma man, ligação que você recebeu aí, né? a manteiga, acho que é a minha bateria que está fraca. A Uhum. manteiga, o que mais? O leite, né? Eu bebo a cevada, mas é com leite. Aí a manteiga, o leite, aí e a carne de vez em quando, isso mudou tudo. A minha glicose agora acorda de manhã, hoje eu não medi, mas normalmente é 120. Pois é. Entendeu? Pulou de 60, às vezes eu acordava com medo de morrer dormindo, porque ela estava de 40. Eu falei, gente, será que eu vou morrer dormindo? Porque ela Não, ia para e 40. isso.
sem uso de medicação, né, Rosa? Isso é para provar Sem que uso. você, olha, vou puxar a orelha agora, hein? Você não é diabética. Eu tô aqui pra você ficar minha Você, orelha mesmo. você está Eu diabética, né? sei. Então, assim, ó, ser e estar são coisas diferentes. Então, assim, o teu caso, Rosa, para mim é um dos casos assim mais interessantes que eu pude acompanhar, né? Já tive muito caso interessante, o seu é um dos mais interessantes. Porque você sair de mais de 400 de glicose para uma Exigente. glicose normal, sem uso de medicação, é uma mudança brutal, né? Poxa, nós saímos de 400 para 40, né? É. Então, para 60, que seria o ideal, Uhum. 80. Então, assim, o seu corpo, ele mostra que ele tem um potencial gigantesco de fazer o controle da glicose, né? Se você der um auxílio para ele, baseado no estilo de alimentação que você leva. Por isso, eu ainda insisto para que essa proteína de origem animal que você acaba incluindo, que ela se resuma aos finais de semana, de repente, Uhum. mas que durante a semana você tenha um foco em fazer a combinação dos alimentos para suprir a tua necessidade proteica. E ainda acharia assim, ó, seria muito mais interessante que você abandonasse por completo de novo os produtos de origem animal e, se fosse o caso, usasse um suplemento proteico. Pois Porque o sim. suplemento, ele traria para você uma proteína isolada, uma Uhum. proteína pura, né? Não uma proteína que vem com um monte de coisa junto que é ruim. Por exemplo, o leite ele tem a parte do sólido dele, né, os solutos, e tem a parte, né, do soro do leite. No soro do leite tem uma proteína, que é uma proteína boa, uma proteína que não faz mal para o nosso organismo. O problema é que se você beber o leite, ela está em pequena concentração, mas a caseína, que é um vilão gigantesco, está em grande concentração. Aí eles foram e conseguiram isolar. Fizeram lá o whey protein isolado. O concentrado não, porque o concentrado ainda tem toda a parte de caseína e lactose. Mas o whey isolado, ele só tem essa proteína que não faz mal para o corpo. Não faz mal. Mas ainda tem uma outra versão que é o whey hidrolisado. Só que o custo dele é alto. Eu estava verificando, por exemplo, as proteínas, né, do whey hidrolisado e também as proteínas vegetais, e as vegetais elas saem hoje num custo-benefício melhor, né? Então poderia ser uma opção. Ou whey hidrolisado, que te ajudaria no ganho de massa magra, sem você precisar incluir produtos de origem animal, somente esse whey. Uhum. Ou então, uma proteína isolada de origem vegetal, que poderia ser o arroz integral ou a proteína de ervilha, e melhor ainda, o combinado entre os dois, né? A proteína de ervilha e a proteína do arroz integral. Mas o Você arroz integral eu tomaria. nunca tirei, não, doutor. O arroz integral eu nunca tirei. Sim, mas esse daí é a proteína isolada dele, é um suplemento que eles vão Ah, tirar do tá. arroz, Tá. né? Aí você compra. Aqui eu vou procurar a cara de uma aqui, só para a gente ver aqui, ó. Proteína de arroz integral. Vamos ver aqui, ó. Vai aparecer várias imagens. Vou fazer propagandinha de uma delas, obviamente, porque vai aparecer aqui a imagem, né? Vou fazer essa daqui, porque essa daqui, o dono da empresa é meu amigo. Então, vou fazer dessa. É aqui eu posso falar que o dono é meu amigo. Por exemplo, essa daqui, ó, é uma proteína de arroz integral, Tô né? É vendo. da Unilife Vitaminas, né? Hum. Do Roberto Virtuan. Então, isso aqui é uma proteína isolada, uma Uhum. proteína isolada do arroz integral. Então, nesse caso, seria uma opção interessante para a gente incluir para poder oferecer esses aminoácidos que você precisa para ganhar a massa magra que você deseja. Não só que Uhum. você deseja, que você precisa e que eu também desejo que você ganhe. Porque se você ganhar músculo, Rosa, acontece uma mágica, né? Mágica é um modo de dizer, tá? Não acredito nessas coisas, não. Né? Mas, assim, mágica que a gente diz é o seguinte: você ganha músculo e você para de engordar. Uau, que negócio bacana! Por quê? Sua taxa metabólica aumenta. Você ganha músculo e você controla a tua glicose. Uau! Porque o músculo é um tecido ativo, ele puxa muita glicose do sangue para dentro dele. Então, se eu ganhar esse tecido ativo, eu não vou ganhar peso, né, porque eu vou estar aumentando minha taxa metabólica basal, eu vou conseguir controlar minha glicose e ainda de quebra posso até muitas vezes, baseado na quantidade de músculo que eu ganhei, ter que comer um pouco mais para manter o peso, para parar de emagrecer, né? Então, olha que negócio É meu maluco, né? sonho. Você vê esses fisiculturistas, por exemplo, putz, esses caras têm que comer, Rosa, mas tem que comer para valer, né? E eles não comem, né,
porque eles precisam para ganhar peso. Não, é para manter o peso que eles ganharam, é para não emagrecer. Quando eu fazia atletismo, isso gera uma demanda energética muito grande. Tinha um percentual de gordura baixíssimo. Meu percentual de gordura, quando eu fazia atletismo, era 2,6% de gordura corporal. Eu passava um frio lascado, porque não tinha gordura nenhuma no corpo. 2 anos depois que eu parei o atletismo, e eu fui fazer a faculdade de nutrição, eu estava com 2,9% de gordura corporal. Hoje eu estou com uns 12%, que é normal, né? Abaixo de 15% para homem. Mas veja a diferença, né, de gordura. Naquela época, o peso que eu tinha praticamente era peso de massa magra, de músculo. Então, meu metabolismo era brutal. Sabe quanto que eu precisava comer de caloria, Rosa, só para manter o meu peso? Entre 4.000 a 4.500 calorias. Eu comia, parecia, sabe assim, aquelas pragas do Egito, lá dos gafanhotos devoradores, né? Pois é, eu comia, parecia um monstro comendo. O tempo inteiro eu tinha que comer, 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 porque não conseguia manter meu peso. E aí comecei a comer um monte de porcaria também para tentar manter o peso durante essa época. Mas a questão é, quanto mais músculo eu tenho, maior é a minha demanda energética, mais fácil é controlar a glicose. E muitas vezes até tenho que comer um pouco mais, né, para conseguir manter o peso que eu adquiri depois. Então, assim, é muito interessante a musculação. Só que tem que ter esse suporte proteico. Tenho durante a semana, então, as 5 vezes que eu faço atividade física, em 2 delas eu incluiria a proteína texturizada de soja, não mais do que isso. E nas outras eu buscaria fazer uma combinação. Se eu como o arroz integral e o feijão, eu preciso incluir pelo menos mais uma fonte de proteína. Então, vamos tentar incluir aqui uma fonte proteica. Olha só, você faz o arroz integral para comer com feijão, faz uma salada de grão de bico, por exemplo, né? E aí faz também um molho para a salada onde você usa o amendoim. Você pega o amendoim torrado, vai bater ali com os temperos que você gosta, né? E vai fazer um molho para a salada. Então, veja, você tem 3 fontes de proteína. Você tem o feijão em caldo, você tem o grão de bico na forma de salada e tem também aqui um molho para salada que é proteico, feito com amendoim batido com os seus temperos que você gosta. Nos dias que você, por exemplo, come a proteína texturizada de soja, você não precisa incluir uma terceira fonte, só ela como segunda, junto com feijão ou alguma outra leguminosa, já fechou. Mas no outro dia você pode, de repente, usar o tofu. E aí você bate lá o tofu também com alho, bate o tofu, né, com uma outra erva lá que você gosta e tal, e faz um molhinho para salada, né, batido com o tofu, a água, o alho e mais essa erva que você gosta. Mais um molho proteico. Então, estou adicionando proteína agora no molho da salada também. Então, eu tenho o feijão, grão de bico, um molho proteico. Tenho a proteína texturizada de soja, o feijão, já fechou. Tenho o feijão, uma salada de lentilha cozida no vapor e mais um molho proteico para a parte das hortaliças. Então, dessa forma, a gente consegue suprir nossa necessidade proteica fácil. Só saber onde estão as fontes, ó, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço, amendoim, quinoa, amaranto, aveia, né? Essas são as vegetais. Por exemplo, em casa, às vezes, né, eu quero adicionar uma segunda fonte proteica. Estou comendo o arroz e o feijão. O que eu gosto de fazer? Tem essa quinoa, eu compro ela em flocos, aí eu tempero muito bem ela. Tempero muito bem a quinoa em flocos, né? Adiciono todas as ervas que eu gosto, né? Adiciono o alho, esse alho pode ser o alho cru, que depois ela vai ser assado, essa quinoa, essa massa que você preparou assim. Aí você pega ou tomate, ou pimentão, ou a abobrinha, que você mais gosta, ou os 3, se você quiser, corta uma tampinha ali em cima, raspa por dentro para abrir um espaço, né? Depois você recheia ele com essa sua quinoa muito bem temperada. Recheia e coloca para assar. E aí você Você vai fazer deixa ela dormir de pimentão. molho para poder tirar aquele amargozinho dela? Se for o grão, pode ser. Se for o floco, não precisa, né? Se for o floco da quinoa, não. E aí você vai rechear o seu pimentão, sua abobrinha ou seu tomate com essa quinoa muito bem temperada, né? Eu faço com o floco da quinoa e boto para assar. Eu faço tomate recheado com quinoa, né? É uma delícia e é um prato que você adiciona que é uma fonte proteica para você nesse momento também. Então assim, não é difícil, esse é fácil de fazer. Só vai ficar um tempo ali assando, né, no forno.
coloca um papel alumínio na hora de assar, no final você tira o papel alumínio ali para poder dar aquela douradinha, e é um prato bem legal para acompanhar. Bem fácil de fazer, Minha né? Bem fácil de preocupação, fazer. doutor, é à noite. O que comer à noite, nesse caso especial? Deixa eu te falar uma coisa: o tempo está acabando e eu não te Tá. mostrei meus exames. Aí eu vou continuar semana que vem aí te pedindo para você me chamar. Se eu conseguir, amém. Porque eu tenho Não, exame para vai. te mostrar, tenho mais coisas para te falar. Tá bom? Manda os exames lá no particular para mim que eu vejo para você. Mas aí, veja só, para a gente fechar isso aqui, vamos falar de comida agora. Vamos terminar falando de comida aqui, de combinação de alimentos. Então vamos para a noite agora. À noite eu quero adicionar uma fonte proteica. Tem noites que a minha janta é o seguinte: açaí com granola. Granola é aveia, né? Aí eu tenho ali a proteína junto da aveia, né? Então já é uma fonte proteica para mim. Só que como eu não como tarde da noite, né? Como eu como mais cedo, aí eu como açaí, granola e uma farinha de amendoim. Aí tem muita proteína, né? Tem muita Eu não proteína. posso. Só, só que isso eu ia falar, só que fica calórico. O Granola açaí. tem uns potão aqui que eu faço, tem tudo. Pois é, mas você sabe que o açaí não é tão calórico, não. Outro dia eu peguei aqui para mostrar para as pessoas e elas se surpreenderam, porque ó, 300 gramas ali de açaí tem 68 calorias, tá? Não é tão calórico o açaí assim, não, né? Mas com xarope? É, o xarope que adiciona um pouco de calorias, porque é açúcar, né? Aí que é onde preocupa um pouco. Aí você come açaí com linhaça, né? Que a linhaça segura Eu a como, velocidade de eu absorção como depois, né? massa. Então, aí é legal, dá para colocar em um pouquinho de aveia ou granola à noite, vira uma janta, só não pode ser muito tarde, né? Esse tipo de janta. Mas aí a gente tem banana amassada com aveia, né, para a noite, uma opção muito legal. Você usar a aveia para fazer uma sopinha de aveia. Você pega os vegetais que você gosta, pica, dá, né, uma cozidinha nele junto com a aveia e vai virar uma sopinha super saborosa. A aveia é muito legal para fazer sopa. Dá para fazer com aveia em flocos ou com aveia média, né? Então, é uma opção proteica para o período da noite, com índice glicêmico baixo, porque tem a quantidade de fibra da aveia segura a glicose na absorção. É bem legal. Vamos pensar aqui uma outra jantinha aqui proteica. Eu gosto, muitas vezes, no período da noite, de comer também uma torrada. Então, eu gosto de comer torradas com hummus, que é a pasta de grão de bico, né? E, às vezes, quando tem o abacate, aquele avocado principalmente, eu gosto de colocar uma fatiazinha de avocado assim junto com a minha torrada, o hummus e o abacate. Então, ali eu estou adicionando proteína, que é o hummus, que vem do grão de bico, fonte proteica, né? Esse próprio tomate que a gente falou aí, ou pimentão, abobrinha recheado com quinoa, é uma ótima opção para você fazer no jantar, para você comer junto com saladas folhosas, né? Então você faz ali 2, 3 tomates recheados com quinoa, já tem o carboidrato e a proteína na quinoa, para comer junto com uma salada crua. E aí você faz um molhinho para a salada, mas não faz com amendoim, porque amendoim é gordura. Se for fazer, faz com tofu, né? Um molho para essa salada. Aí vira uma janta também, onde você pode estar incluindo isso, né? Então, assim, tem várias opções, Rosa. A questão é a gente saber primeiro quais são as fontes e o que eu posso fazer com cada uma delas. E eu quero fazer um último exercício com vocês hoje aqui de manhã, que é muito legal, que eu faço geralmente com os meus alunos lá do curso de Transformação Vital. Então, vamos fazer um exercício aqui, ó. Vamos escolher uma dessas fontes proteicas e vamos explorar as receitas que a gente poderia fazer com ela. Então, eu vou falar aqui, você escolhe a que você quiser, tá, Rosa? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço ou amendoim. Escolhe uma. Feijão. Feijão, ok. Então, assim, ó, feijão eu tenho variedades de feijão. Então, eu posso fazer o feijão carioca ou feijão preto, que geralmente a gente faz ele cozido, né? Então, é uma opção de proteína. Só que aí eu tenho outros feijões. Tenho, por exemplo, o feijão branco. O feijão branco, eu posso fazer com feijão branco ele cozido também, para comer ele com caldo. Posso fazer farofa de feijão branco. Como é que seria essa farofa de feijão branco? Você vai colocar lá o seu alho, a sua cebola ali para dar uma douradinha, vai adicionar esse feijão branco cozido com um pouco, né, de farinha, né? Não muita, pouca farinha, porque é para ser farofa de feijão, né? Para ser farofa de farinha, né?
Então você vai e adiciona um pouquinho de farinha só para dar uma liga, o feijão já cozido, mas al dente ainda, e aí você prepara ali uma farofa, né, que tem proteína, né? Farofa com proteína. Eu geralmente em casa adiciono no lugar da farinha, muitas vezes, a farinha de amendoim, que eu estou adicionando mais proteína, mas estou adicionando calorias também, porque tem gordura. Então não adiciono óleo na hora de dourar meu alho, minha cebola ali, né, porque senão vai ficar muito gorduroso. E aí fazemos uma farofa proteica com feijão, dá para fazer. Com o próprio feijão branco, né, você pegar esse feijão branco e bater, e fazer uma farinha de feijão branco, eu comi um dia uma panqueca, onde a massa da panqueca era feita de farinha de feijão branco. E achei super saborosa, né, super legal. Então, uma panqueca com farinha de feijão branco, né? Ainda podemos usar o feijão fradinho, que dá para fazer farofa. O feijão fradinho usa muito para fazer salada cozida também, né? Fica legal. Acho que no Vivo você até deve ter comido uma salada de feijão fradinho que tinha pepino junto e tal, assim. Então dá para fazer salada de feijão fradinho, né? Muito legal. Tem o feijão azuki, que faz até doce, por exemplo, faz o manju, que é o doce japonês, né? É um doce proteico, né? Porque é feito com massa de feijão. Com o feijão, né, você também vai fazer um prato, né, que é da Bahia, né? Você vai fazer aí um acarajé vegano com vatapá, e o vatapá é proteico, porque é feito de feijão, dá para fazer. O que mais que a gente pode fazer aqui de feijão que é proteico? Deixa eu pensar, mais alguma coisa. Tinha um que eu queria falar e acabei esquecendo. Ah, caldo de feijão, né, para você comer à noite, né? Pode ser o caldo de feijão carioca, mas você pode fazer também, né, com o feijão branco, dá para fazer sopa de feijão branco, né? Eu já comi, é muito legal, né? Fica bem bacana, uma sopinha de feijão branco. E aí você vai adicionar outras verduras ali junto com ele, né? À noite não tem problema eu tomar esse caldo de feijão? Não, esse é tranquilo, Eu porque o fiz uma, feijão ele só tem... rapidinho, aquela pizza sua vegana, eu fiz ela com farinha de linhaça e aveia. Olha que bacana. Botei A tofu massa defumado, ficou botei tudo, proteica. abobrinha. Aí, pena que eu não consegui dar para ninguém, que eu gosto de dar para as pessoas conhecer, eu comi tudo. Não dei, não consegui dar para ninguém. Então, sábado à noite vai ter pizzada aqui em casa, né? Porque nós estamos com os dois meninos aqui de Curitiba que estão filmando a gente, gravando Gastronomia Vital Detox. E aí o Weber e o Juan, que fazem parte da nossa equipe, eles vão vir com as esposas e nós vamos fazer pizzada vegana aqui no sábado à noite, né? Farinha de Então aí, aveia e a se farinha quiser, de... mande sugestões de recheio aí para a gente colocar. Vai ter pizza aqui de abobrinha, vai ter pizza de tofu, vai ter pizza, né, de alho, que eu gosto bastante, vai ter a pizza de tomate seco com rúcula, vai ter um monte de pizza, mas versão veganas, né? Que nós vamos fazer por aqui, então vai Eu ser bacana. como, eu faço isso sempre. Então, isso é legal, isso é uma E meu opção também pão, para o meu uma pão é janta. só com amendoim. Eu não faço pão com. Eu faço pão com esses grãos de abóbora, eu trituro tudo, faço um monte de farinhas e faço meu pão assim. Eu uso quase Muito bom. farinha de trigo, pouca integral, entendeu? Então, é excelente. Esse fica um pão super nutritivo. Ele não vai ser um pão que vai crescer e ficar com uma cara tão bonita, mas a gente não pode ver só a cara, né? Tem que ver o conteúdo, né? Essa semana eu vou fazer o pão e levar para a mãe de Adriana. Ah, que legal. Muito bom, muito Eu bom. sempre Eu levo. até preciso terminar de fechar o cardápio da mãe da Adriana lá, e porque a mãe dela tem problema renal, né? Então, estou fazendo um cálculo direitinho aqui da quantidade proteica que preciso oferecer. Eu Então, levo assim, ó, o você pão, viu mas que fico com medo disso. Não sei se ela pode comer por conta desse. não, esse pão até que ela poderia comer, sim, não teria problema. O maior problema para ela hoje é a ingestão de proteínas, né? Ah, Então, tá. proteínas de origem animal tem que riscar todas e não pode concentrar muito, mesmo que sejam as vegetais, né? Então, assim, ó, são várias opções com feijão. Você viu quanta coisa que dá para fazer ali com feijão, né? Tinha mais uma que eu queria lembrar. A Nete fez um dia em casa aqui, acho que ela fez um muffin, né, um bolinho inglês, né, e ela usou farinha de feijão branco no muffin, né? Tá bom. Então, assim, nas receitas, nossa, nós também podemos adicionar essas farinhas de feijão, principalmente a do feijão branco, e ela vai ficar uma receita proteica, né? Quando a Janete faz o pão, ela faz o pão com o amendoim, então a gente chama de pão proteico, né? Mas dá para fazer um muffin proteico também, utilizando uma parte da farinha como sendo a farinha de amendoim.
É, farinha do feijão branco, desculpa. Então, veja que interessante. A croquete de feijão, a Gil que escreveu aqui, ó. Olha lá, ó, que bacana. A pessoa já está dando sugestão, né? Então, assim, dá para adicionar o feijão em várias receitas, preparar de várias formas diferentes. E aí, no caso, você tem uma infinidade de receitas só feito de feijão. Agora, imagina se a gente começa a fazer o mesmo exercício com o grão de bico. E aí você pensa assim, poxa, dá para fazer snack de grão de bico, dá para fazer salada de grão de bico, dá para fazer salada de grão de bico germinado, dá para fazer o hummus com grão de bico, dá para fazer o falafel com grão de bico, né? Dá para fazer o grão melete com grão de bico, dá para fazer, o que mais com grão de bico? Um monte de coisa. Já viu quantos que saiu só de grão de bico, né? No curso Transformação Vital, outro dia a gente se pegou conversando sobre isso. Eu sei que a gente selecionou 3 alimentos e deu mais de 50 receitas. Então, assim, a questão é a gente começar a fuçar e descobrir, né? Porque tem muita opção que dá para a gente fazer. Então, se a gente for fazer esse tipo de coisa, a gente vai ver assim, poxa, estava perdendo, era a oportunidade, né? Porque tem muita coisa. Ah, o hambúrguer de grão de bico, a Net faz, é uma delícia, né? O hambúrguer de grão de bico e o grão-melete. São duas coisas que aqui em casa a gente gosta muito, né? Para comer com uma torrada, esse grão-melete fica O muito problema é que eu legal. faço só para mim, aí acaba que não consigo fazer um pequeno, tem que fazer uma quantidade maior, e aí acaba enjoando, É, entendeu? mas o grão-melete até que dá para fazer, o hambúrguer também, né? Você faz a massa, porque você pode congelar a massa do hambúrguer, né? Então, quer dizer, congelar a massa não, né? Congelar o hambúrguer. Você vai fazer, vai moldar o hambúrguer, você vai fazendo assim, ó, você faz o hambúrguer e coloca ele em cima de um plástico. Aí você dobra o plástico aqui, faz outro hambúrguer, coloca em cima, faz outro, coloca em cima. E aí você pode congelar, né? Pode congelar isso dentro de um pote plástico, e você vai lá e descongela só o hambúrguer que você vai comer, que você vai preparar, né? Tira ele um pouco antes e já vai direto, né? Para poder fazer ele ali preparado na sua frigideira. Então, assim, tem muita coisa, Rosa, que dá para fazer e congelar. Então, isso facilita a vida também. E o hambúrguer de grão de bico fica muito gostoso, né? Aí você estava pensando, o que eu vou comer hoje na janta? Opa, lembro, hambúrguer de grão de bico. Tá lá, já vou e preparo. A Net congela várias coisas aqui, ó. Aqueles, os pães de quê, né? Que é o pãozinho que vai ali, a batata e o polvilho, ela faz e congela também. Faz as bolinhas, coloca para congelar as bolinhas, depois guarda dentro de um saco as bolinhas congeladas, porque elas não grudam, tem que Esse congelar nunca separada fiz, primeiro. não. Nunca fiz esse, Então, não. mas tem muita coisa que eu estou dizendo assim, ó, é prático porque você faz e congela. Depois você só coloca ou para assar ou vai preparar na frigideira O que é que igual, eu né, faço? um hambúrguer de grão de bico. Eu passo domingo, a manhã inteira, quase o dia, cozinhando, arrumando tudo, para durante a semana não ter que estar comendo porcaria. Eu faço É isso. isso mesmo. É a questão do planejamento. É a questão do planejamento. Rosa, mas é isso aí, ó. Por hoje eu acho que pelo menos já valeu para você mostrar para o pessoal que Eu dá para achei ter que você fosse cair resultados. 8 horas, já são 8h08 e você ainda está aí. É que agora eu tenho um número de seguidores que o Insta não me derruba mais. Ah, que Antes eu era. chique! Agora se eu quiser eu fico o dia inteiro aqui, Ah, você ó, vai? fazendo a live. Nossa, parabéns, eu tô aqui agoniada. Eu falei, meu Deus, vai cair. Ah, que Não. bom, Agora ele legal. não me derruba mais. Agora eu tô Ah, que podendo. bom. Ó, mas Então, eu vou assim, ó. aparecer de novo, tá? Que eu preciso continuar. Sim, vamos continuar conversando. Mas, Rosa, foi muito legal conversar contigo hoje e receber, assim, notícias de que realmente a mudança dá resultado e que a volta dá prejuízo. Com Então, certeza. você mostrou as duas coisas para nós, né? Aham. Mas eu tenho certeza, Rosa, que a tua cabeça já não é mais a mesma de quando eu Não. conheci você. E essa cabeça tua, né, ela está um pouco confusa agora por essa questão da dificuldade de ter que preparar algo que você não come. E vem uma tentação, claro, você está batendo o olho, né, num alimento ali, está sentindo o cheiro, né, e aí fica difícil resistir. Mas continue nesse processo de mudança, você já tem hábitos que estão consolidados e aqueles que precisam ser consolidados, foque nele. Lembra da história de focar somente num único item, né? Foca num único item e vai em frente que vai dar certo. E se for necessário, use o suplemento, né, de proteína de arroz integral e ervilha, que seria uma ótima opção para você. E vá tirando aí carne vermelha, tire a gema do ovo, que isso daí vai piorar teu nível de glicemia de novo e você já tem essa percepção que está voltando, já está lá no 120, né? Tá. Mas você manteve aí durante meses, né? 120 não, já chegou a 350 de manhã, de novo. Hum. É, já Faz chegou. assim, vira assim de lado para eu ver uma coisa.
Pronto, deixa eu puxar a tua orelha aqui, ó. Já chegou a 350, 220, de novo, em jejum. Aí, Não, mas por isso que eu é tô só atrás, voltar. te procurando de novo. É só voltar, Rosa. Você já sabe o caminho, você já É. sabe o caminho. Mas Mas semana olha, que eu fiquei apareço de novo. Eu vou aparecer, eu vou correr para academia agora, mas eu vou aparecer de legal. novo, tá? Bacana, Rosa. Foi Obrigada. muito bom conversar contigo, Rosa. Tá Que bom, Deus te igualmente. abençoe, que Ele ajude você realmente firmar, né, os seus pés nesse caminho, Amém. porque esse caminho é o caminho da saúde, é o caminho da qualidade de vida e é o caminho da reversão do diabetes, né? Então, a escolha de ser ou não diabético está em suas mãos, né? Isso daí você já tem muito claro, né? E eu tenho certeza que você vai escolher não ser diabética, tá bom? Tá bom. Um grande abraço, Rosa, para você. Obrigado, doutor. Pessoal, um abraço para vocês todos também. Foi muito legal ter a companhia de cada um de vocês. Olha, esse vídeo de hoje vale a pena você compartilhar com todo mundo, não é só com quem você gosta, não, né? Tá bom. Compartilhe com todo mundo, porque a conversa com a Rosa hoje foi espetacular, principalmente quando ela disse que a glicose dela saiu de 400 para 60, 80, sem uso de medicação. E antes era 400 com medicação, tá? Só para lembrar, né? Então, assim, Rosa, obrigado por ter compartilhado sua história e vamos seguir em frente, que eu sei que você é uma guerreira, uma batalhadora, conheço tua história, né? Então, assim, eu sei que você vai vencer e que você vai voltar para os eixos aí nesse aspecto. Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.